18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos aí mais uma vez, começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje, hein? Sextou. Hoje é sexta-feira, 23 de julho, o ano é 2021. Juntos com você, Karime Leão. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Sextou. Certo, sextou, né, Karime? Tudo bem, numa boa. Ainda é um sextou tranquilo ainda, né? Embora algumas coisas já aconteçam, mas nós ainda estamos naquela, né? Ainda existem algumas restrições. A gente ainda tem restrição de horário de circulação, que foi ampliado um pouquinho, mas ainda existe. Então, enquanto a população não estiver aí pelo menos 75% vacinada contra a Covid-19, que é um dado, que é uma meta aí indicada pela Organização Mundial de Saúde, é um sextou ainda pianinho, com todos os cuidados e seguindo os protocolos contra a Covid-19. Karime, 6:01, boa noite. 18 horas. Olha que bacana, depois de um ano de adiamento, as Olimpíadas de Tóquio enfim começaram oficialmente hoje, hein? A cerimônia de abertura mais enxuta e sem público aconteceu já. No desfile de abertura, o Brasil entrou com apenas 4 pessoas, apesar de contar com uma delegação de 302 participantes. Os medalhistas olímpicos, o levantador Bruninho e a judoca Kathleen Quadros, levaram aí juntos a bandeira brasileira. Exato, e foi uma cerimônia muito bacana. Só 4 pessoas, só os 2 de atleta, os 2 levaram juntos pela primeira vez, né? Um casal leva juntos a bandeira, teve todo um significado. E ainda teve sambinha dos 2, é claro, né? A delegação brasileira tem que ter um sambinha no meio, exato. Samba no pé. Mas teve muita delegação aí que furou o protocolo. A Argentina, por exemplo, foi aglomerada, teve delegação que entrou sem máscara, enfim, né? Agora, o importante é que não faltou emoção na cerimônia, assim, que é a marca de toda a cerimônia olímpica, né? O Japão encantou o mundo, passando uma mensagem de união, superação e esperança em tempos de pandemia, claro, de coronavírus, não é? Os jogos seguem, então, até o dia 8 de agosto, e nesse período, todos os olhos, né, dos atletas vão estar voltados para lá, pra gente colecionar as histórias, porque o que não faltam são histórias de superação, histórias interessantes desses 11 mil atletas que vão disputar os Jogos Olímpicos. Muito bem, 6 horas e 3 minutos, começando mais uma edição do 18 horas. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Crise na política e crise na segurança pública marcam a atual gestão de Wilson Lima. Nosso destaque também. Comércio de Manaus está otimista para o Dia dos Pais e prevê aumento de mais de 2% nas vendas. E no domingo, dia 25 de julho, é comemorado o Dia do Motorista e também o Dia de São Cristóvão, que é padroeiro dos profissionais do transporte. A repórter Júlia Gomes preparou uma reportagem especial sobre esse assunto. E a empresa Águas de Manaus tenta aumento de 24,5% na tarifa. A Prefeitura de Manaus conseguiu barrar o reajuste. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere conosco, hein? Vamos juntos com você aqui no melhor Mix do Brasil até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas no ar para você. Você está ouvindo 18 horas. E a crise na segurança pública do Amazonas continua na ordem do dia, na pauta. Depois da polêmica demissão do secretário Loismar Bonatti pelo governador em exercício, que é o Carlos Almeida, para justificar seu ato, inclusive, Carlos Almeida, filho, afirma categoricamente que existe aparelhamento dentro da Secretaria de Segurança Pública do Estado para a prática de crimes. Carlão, é grave mesmo, viu? Segundo Carlos Almeida, ele diz que as investigações da Operação Garimpo Urbano, que levou à prisão de Samir Freire, secretário de inteligência do governo Wilson Lima, revelaram que a estrutura de inteligência aqui do estado estava sendo usada para a prática de crimes. O que se sabe até agora é o envolvimento do então secretário de inteligência no roubo de ouro de garimpeiros, mas há também denúncias de que a Secretaria de Inteligência grampeava adversários políticos do governador Wilson Lima, entre eles deputados estaduais.
Karime, quando rompeu politicamente com o Wilson Lima, ainda no ano passado, Carlos Almeida escreveu uma carta pública advertindo que no barco do governador estavam personagens perigosos e aconselhou o Wilson Lima a mudar os rumos do governo sob pena de tombar o barco nos rochedos. Agora, Carlos Almeida afirma o seguinte, abre aspas, temos aí uma situação gravíssima. É ladrão que rouba ladrão. E isso deixa a secretaria extremamente comprometida, fecha aspas, disse Carlos Almeida. Importante lembrar, que o Wilson Lima, o governador, revogou o ato de Carlos Almeida e mesmo diante de tantos escândalos e do caos na segurança pública, reconduziu Louzimar Bonates ao cargo de secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Karime, comprovado aí, incompetência, comprovada a má gestão, uma falta de comando sendo premiada pelo governador Wilson Lima aí constantemente o tempo todo. Logo na segurança pública, que é uma área aí tão delicada e extremamente importante. Hoje, todas as pesquisas apontam que a violência é o principal problema aqui da cidade de Manaus, também no interior, superando até mesmo a saúde, que sofreu 2 colapsos com a pandemia da Covid-19, Karime. Olha que fato. E esse fato aí só confirma que o governador Wilson Lima não tem compromisso com a população, com o povo, com o cidadão que o elegeu. Ele está preocupado, sim, em manter amigos no governo, independente se isso afeta ou não a população. A gestão da segurança pública no Amazonas é calamitosa. E essa palavra foi usada e foi abordada no editorial do jornal A Folha de São Paulo no início desta semana. Karime, simplesmente implica aí que manter a atual cúpula da segurança pública, que ficou de joelhos e sitiada nos recentes ataques das facções em Manaus e cidades no interior, é perigoso. É brincar com a vida dos amazonenses, sim, que vem vivendo aí dias e dias e dias, há muito tempo já, tremendo de medo, preocupado nós estamos, reféns da bandidagem. 18 horas. E ainda nessa área de segurança pública, a Polícia do Amazonas sequer começou a investigação sobre a invasão de gabinete do vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, que aconteceu há mais de 2 meses. A Polícia Civil informou que o boletim de ocorrência foi transferido para outro distrito policial e as investigações estão paradas porque o autor do boletim de ocorrência não compareceu à delegacia. O Dinei Araújo explica aí essa história. No dia 25 de maio desse ano, o servidor público Renato Nogueira de Oliveira compareceu ao 1º Distrito Integrado de Polícia para registrar um boletim de ocorrência. De acordo com o servidor, quando chegou para trabalhar no gabinete da vice-governadoria pela manhã, encontrou a sala trancada e com a fechadura trocada. Ele conseguiu entrar por uma outra porta e encontrou as gavetas e armários do gabinete do vice-governador Carlos Almeida Filho revirados. No boletim de ocorrência, Renato Oliveira registrou que tiraram as fotos, quadros e objetos pessoais do vice-governador que estava na sala e que soube que pediram para entrar em contato com uma mulher chamada Carol Grosso para reaver os pertences. Após o episódio, Renato Oliveira e mais 19 servidores comissionados no gabinete de Carlos Almeida Filho foram exonerados pelo governador Wilson Lima. Carlos Almeida, que é defensor público de carreira, além de vice-governador, também atuou como secretário de Saúde no início do governo Wilson Lima e depois como chefe da Casa Civil, de onde saiu deixando uma carta em que dizia que o governo do estado havia sido tomado por personagens perigosos. 2 meses depois do registro do boletim de ocorrência, a Polícia Civil do Amazonas não deu início à investigação da denúncia de invasão do gabinete do vice-governador dentro da sede do governo estadual. De acordo com a nota da Polícia Civil, enviada às 18 horas, o boletim foi transferido do 1º distrito, onde foi registrado, para o 8º DIP, no bairro Compensa. Mas as investigações estão paradas porque o autor do boletim, no caso Renato Oliveira, exonerado pelo governador, não compareceu à delegacia. A nota da Polícia Civil diz ainda que, de acordo com o delegado Adriano Félix, titular do 8º DIP, é necessário que o comunicante da ocorrência compareça naquela unidade policial para representar o caso, para que assim a
as investigações sejam iniciadas. Nós tentamos falar com a Comissão de Segurança da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas para entendermos melhor sobre a obrigatoriedade da Polícia Civil em investigar o caso mediante ao registro do boletim de ocorrência. Mas até o fechamento da reportagem, a comissão da OAB não enviou resposta. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E hoje teve mais uma operação da Polícia Federal aqui no Amazonas. Desta vez, numa ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Ambiental do Estado. 7 pessoas foram presas durante a ação no sul do Amazonas. Karime, os policiais também apreenderam 7 caminhões, uma caminhonete e 208 metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente, sendo 188 metros de madeira serrada e 20 metros de madeira em tora. E as pessoas flagradas durante a operação foram presas pelos crimes de extração ilegal de madeira e receptação qualificada, previstos no Código Penal. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 11 minutos. Vamos chamar o correspondente do programa 18 horas em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Carlos Eduardo. Tudo bem? Então, há aquela notícia que nós falamos aqui, que você adiantou aqui no programa 18 horas ontem, de uma possível fusão do PSL, do DEM e PP, está deixando muito político de orelha em pé, não é não? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Pois é, hoje a minha missão foi investigar essa informação, saber a fundo como ela funcionaria, como esse processo funcionaria e quando isso aconteceria, que é o mais importante. O que eu descobri é que esse assunto está sendo mantido em sigilo absoluto. O motivo é que os líderes partidários estão aguardando a decisão do presidente Jair Bolsonaro de se filiar ao Partido Progressistas, partido que lidera o bloco do chamado Centrão no Congresso Nacional. Ele disse hoje, em uma entrevista para uma rádio do Mato Grosso, que vai se filiar ao PP sim. Vamos ouvir a fala do presidente Bolsonaro, que, por sinal, é muito curiosa. Vamos lá. A minha aproximação dos partidos de centro é pela governabilidade. Eu sou obrigado a fazer isso aí. Como eu disse lá atrás, se alguém tem alguma bronca contra qualquer parlamentar, não se esqueça que foram vocês que colocaram isso aqui dentro. Eu busco sempre uma maneira de melhor administrar o Brasil sem conflito. A questão do Ciro Nogueira vir para o nosso governo, obviamente a medida provisória está pronta, mas só vou mandar lá a publicação e depois conversar com o Ciro Nogueira. Ele não está em Brasília, retorna segunda-feira, vou conversar com ele, falar quais os limites, né? E fazer essa proposta para ele. Até porque eu não tenho partido político ainda. Estou tentando um partido que eu possa chamar de meu e possa realmente, se for disputar a presidência, né, ter o domínio do partido. Está difícil, quase impossível. Então o PP passa a ser uma possibilidade de filiação nossa. Aí a gente acompanhou a fala do presidente Jair Bolsonaro falando a respeito dos partidos, né? O partido para chamar de meu, ou seja, Carlos Eduardo, ele quer ter o controle, ele quer mandar, né? Ele quer ter o controle do partido para chamar de meu, não é isso? Ele quer o partido. Você matou a charada, Karime. Você e Carlão mataram a charada. Eu ia dizer isso. Prestar atenção no que ele disse. Sim, eu quero partido para chamar de meu. Exatamente. E aí ele volta pro PP, não é? Exatamente. Agora, vamos ver se ele vai combinar com os russos, né? Eu não sei se o presidente do Partido Progressista, o senador Ciro Nogueira, a quem ele vai nomear ministro-chefe da Casa Civil, vai dividir a cadeira dele com o presidente Jair Bolsonaro, né? Porque ele não conseguiu fechar com patriotas justamente porque ele queria o controle total e aí, inclusive, o filho dele chegou na frente e tal, tentou aprumar o terreno, mas não conseguiu. E ele está tentando fazer isso no PP. Vamos aguardar os próximos passos. O segundo ponto da fala dele, não sei se vocês entenderam, é que essa declaração dele desagrada principalmente a ala ideológica que defende o governo. A última coisa que os ideólogos da extrema-direita queriam era que Bolsonaro se filiasse a um partido do centro, principalmente o PP, que vez ou outra está no alvo de investigações federais e atualmente os seus líderes são citados nas investigações da CPI da Covid por supostamente intermediar a compra superfaturada de vacinas. E para continuar nessa briga pela reeleição, o presidente Jair Bolsonaro recorreu ao Centrão para ter o apoio político e governabilidade.
nesse momento em que ele está em queda livre nas pesquisas e figurando aí uma derrota para o seu principal adversário, o presidente Lula. Então, quem está chateado com essa provável ida do presidente Jair Bolsonaro para o Centrão, é bom se acostumar, porque o líder do bolsonarismo está de volta para a ala política de onde ele saiu, o centro. E ele então, se declarou, né, Cadu? Ele se declarou centrão, sempre foi. Ainda teve essa sempre fala foi. Dele. Né? Ele foi mesmo. Mas diga. Exatamente. Agora, Karime e Carlão, enquanto que Bolsonaro se decide, o PSL, o DEM e o PP decidiram ficar quietos, inclusive estão tentando desmentir a informação que foi divulgada ontem no site Poder 360. O presidente nacional do PSL, o Luciano Bivar, soltou uma nota hoje dizendo o seguinte, abre aspas, o PSL mantém excelente diálogo com a maioria dos partidos. Com a filiação do jornalista José Luiz da Atena, nome expressivo na conjuntura política, e agora com sua pré-candidatura à presidência da República, o PSL já decidiu seu rumo para a eleição de 2022 com candidatura própria. Assim, é natural que os demais partidos com pautas convergentes se aproximem para abrir discussão. Fecha aspas. O presidente nacional do DEM, o prefeito de Salvador, ACM Neto, disse hoje à tarde, que houve sim conversas sobre uma fusão entre partidos, mas ele disse que não participou dessa conversa. Como essa proposta não avançou, a fusão dos partidos segue então como especulação. A assessoria de imprensa do Partido Progressistas disse hoje à tarde que só vai se pronunciar oficialmente quando o Ciro Nogueira voltar do México, que ele está de recesso. Aí no Amazonas, essa notícia caiu como uma bomba. Por quê? Uma fusão entre esses grandes partidos pode mudar a configuração política para as eleições de 2022. Estamos falando do PSL do deputado federal delegado Pablo, do PP dos irmãos Átila e Belarmino Lins e do DEM, do ex-deputado federal Paulderney Avelino e possivelmente do ex-governador Amazonino Mendes. Essa fusão também mudaria o tempo de TV na propaganda política, geraria um entra e sai de filiados e alteraria, inclusive, o resultado nas eleições proporcionais. Eu conversei hoje à tarde com o delegado Pablo. Ele também soube dessa proposta de fusão dos partidos, ele que é do PSL, mas disse que é uma possibilidade muito remota. Vamos ouvir. A respeito dessa possibilidade de fusão entre PSL, DEM, PP e até outros partidos, é muito comum quando chega próximo do período das eleições, e o ano que vem já é um ano eleitoral, que já se começa a fazer especulações a respeito de alianças e uniões partidárias. Mas fusão de partidos eu acho muito improvável, para não dizer que está bem perto do impossível. Afinal de contas, nós estamos falando dos 3 grandes partidos de direita do Brasil. É bem provável que eles caminhem lado a lado, juntos, mas fundidos num só, bem improvável. Aí a gente acompanhou a fala do deputado federal, delegado Pablo, falando a respeito sobre essa possível fusão desses partidos, no PSL, o DEM e o PP. Carlos Eduardo, realmente já mudaria completamente o cenário para as eleições do ano que vem, que já estão aqui, né, pertinho. Exatamente, ele deixou uma pista aí, pode caminhar lado a lado. Sim. Mas fundir, como está sendo proposto, como foi proposto na matéria de ontem, isso daí talvez possa não acontecer. Mas, como eu já ouvi de um grande jornalista amigo meu, tudo na política pode mudar. Então, se soltar essa matéria hoje e estão querendo desmentir, é provável que isso deva acontecer. Então, antes de passar para vocês, uma última notícia. É uma notícia de bastidor, vale ressaltar, que pode haver uma surpresa nesse fim de semana ou na segunda-feira. É provável que o senador Ciro Nogueira não assuma o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, porque ele já foi informado durante o recesso que vai encontrar um ambiente hostil dentro do Palácio do Planalto, onde ele vai chefiar uma grande equipe, que é lotada por militares que são aliadas do presidente Bolsonaro e que são oposição à entrada dele, que ele representa o Centrão dentro do governo federal. Então, até semana que vem, vamos ver se ocorre a nomeação do senador Ciro Nogueira e também se ocorre, de fato, essa reforma ministerial proposta pelo presidente Jair Bolsonaro.
volto com vocês. Muitíssimo obrigada pelas informações. Direto de Brasília, o correspondente do programa 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Tudo muda o tempo todo no mundo, na política aqui, né? Até boi voa. É verdade. Até boi voa, é verdade. Até boa mais. Noite. Tchau. Tchau. Bom trabalho. 6h19 em Manaus. Boa noite para você. Você está ouvindo 18 Horas. E depois de ser cobrado pelo vereador Amon Mandel, o prefeito Davi Almeida anunciou a prorrogação do auxílio Manauara por mais 3 meses. O benefício atende a 40 mil pessoas com auxílio de R$200 por mês. Bom, agora a prefeitura está fazendo o pagamento da 6ª parcela do benefício. Houve problemas técnicos que atrasaram o pagamento do benefício nesta sexta-feira, mas os ajustes já foram feitos e o pagamento será feito nos próximos dias. No total, a prefeitura desembolsa R$96 milhões nesse programa. 18 Horas. Agora são 6h20 e ainda hoje, hein? Aqui no 18 Horas você confere. No domingo, dia 25 de julho, é comemorado o Dia do Motorista e o Dia de São Cristóvão, que é padroeiro dos profissionais do transporte. Esse é o nosso assunto em instantes. Mix. E agora nós vamos conferir, nós vamos saber aí a previsão do tempo, hein? Para hoje, para esta noite, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, segue aquela história, né? Pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 46% e 84%. 6h25. Mix. Olha, o Rio Negro baixando, hein? Rio Negro baixou mais 4 centímetros de ontem para hoje. Agora registra no Porto de Manaus a marca de 29 metros e 31 centímetros. 18 Horas. E o total de 74 mil pessoas foram vacinadas em 2 dias do mutirão da vacinação contra a Covid-19 aqui em Manaus. A ação aconteceu durante 30 horas ininterruptas lá na Arena da Amazônia, no Centro de Convenções Vasco Vasques e no Sambódromo. Foram vacinadas a média de 2.460 pessoas por hora. A maioria pessoas de 18 a 19 anos. E a meta aí do governo e também da prefeitura era vacinar aí 60 mil pessoas, mas a procura dos jovens para se vacinar superou todas as expectativas. Com isso, a prefeitura concluiu o calendário de vacinação estipulado pelo Plano Nacional de Imunização. A vacinação segue com o grupo das pessoas a partir dos 18 anos. Não há, por enquanto, planos para vacinar os menores de 18 anos. Isso vai acontecer se for autorizado pelo Ministério da Saúde. E até às 5 da tarde de hoje, o Amazonas havia aplicado 2.470.000 doses de vacina contra a Covid-19. Desse total, 1.834.000 pessoas receberam a primeira dose, 606.000 as 2 doses, que garantem a proteção considerada satisfatória. Outros 29.000 receberam a dose única da vacina da Janssen. Olha, e em percentuais, esses números significam que 43% da população do Amazonas já recebeu a primeira dose e 15,12% já concluíram o ciclo vacinal. E se você está em atraso, olha só, hein, com a segunda dose ainda dá tempo, ainda você pode aí concluir a sua vacinação. Procure um dos postos e garanta a sua proteção contra essa doença que já matou mais de 547 mil pessoas no Brasil. E só aqui no Amazonas provocou mais de 13.400 mortes. 18 Horas. Agora um alerta. Os estados do Amazonas e Acre mostram tendência de alta de síndrome respiratória aguda grave. Para o pesquisador da Fiocruz aqui da Amazônia, Jessen Orellana, o relatório reflete o que está acontecendo nas últimas semanas e o que ainda está por vir em relação à pandemia da Covid-19. Olha, de acordo aí com o epidemiologista, há mais de 8 semanas seguidas, Manaus registra aumento sustentado aí, né, dessas síndromes em patamares semelhante ao que vimos em um dos picos da pandemia do início de outubro do ano passado. Nós vamos conferir aí os detalhes com a repórter Odineia Araújo. O
último boletim Infogripe da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, divulgado nesta quinta-feira, traz dados de 11 a 17 de julho. O boletim revela que os únicos estados em que há tendência de alta de CIRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, para as próximas semanas, são o Acre e o Amazonas. Mas, de acordo com o pesquisador da Fiocruz, Gésen Orellana, há mais de 8 semanas seguidas, Manaus registra aumento sustentado da síndrome respiratória em níveis preocupantes. Manaus já está há mais de 8 semanas seguidas, ininterruptamente, com níveis de incidência de síndrome respiratória aguda grave levemente ascendentes e preocupantes, em patamares semelhantes ao que nós vimos no primeiro pico da segunda onda de Covid-19, lá no finalzinho de setembro, início de outubro de 2020. Então, esse é um ponto, O outro ponto é em relação ao que está acontecendo neste momento, Então, quando nós vemos aquele mapa, da transmissão local da Covid-19 em Brasília e nas 26 capitais, nós percebemos que praticamente todo o mapa do Brasil, incluindo Manaus e vários municípios do estado do Acre, estão com uma transmissão local de Covid ou muito alta ou extremamente alta. E esse é o indicador que preocupa, Esse indicador, na avaliação do epidemiologista, indica que falhamos nas semanas anteriores em relação ao diagnóstico de casos novos, rastreamento de contatos e isolamento de pacientes recentemente infectados pela Covid-19. Portanto, é um cenário desfavorável, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que a vacinação está avançando e com isso nós vamos controlar automaticamente a epidemia. Não, nós estamos muito longe de alcançar coberturas vacinais satisfatórias, ou seja, mais de 50%, por exemplo, da população vacinada com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 ou com o esquema completo, para que nós possamos, de fato, ter uma segurança em relação a uma limitação, ainda que parcial, da circulação do novo coronavírus. A CIRAG é um dos sintomas de pacientes com casos graves da Covid-19 e também é vista em pessoas com outras doenças respiratórias, como a influenza. E o relatório da Fiocruz, segundo Gésen Orellana, reflete o que está acontecendo nas últimas semanas e o que ainda está por vir em relação à pandemia da Covid-19 em algumas regiões e estados. O indicador da CIRAG é um dos melhores hoje para entender a dinâmica da epidemia de Covid, até porque quando o indicador se eleva, embora inclua outras síndromes respiratórias, como as causadas pelo vírus da influenza, rinovírus, metapneumovírus e outros, em meio à epidemia de Covid, indica uma elevação diretamente associada ao aumento da circulação do novo coronavírus. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Economia. E notícia boa, viu, gente? Porque os lojistas aqui do Amazonas estão otimistas com o Dia dos Pais. A expectativa é de que as vendas tenham um aumento de 2,1%. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Ananda Chama. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus divulgou dados da pesquisa de intenção de compras para o Dia dos Pais de 2021 e se diz bem otimista para as vendas nesse segundo semestre, que espera contabilizar um faturamento de aproximadamente 81,3 milhões de reais, com um crescimento de 2,10% nas comercializações alusiva ao Dia dos Pais. De acordo com a pesquisa, a maior procura para presentes são confecções e vestuários, com 29,50%, seguida de almoço ou jantar, com 22,78%, calçados e cintos com 12,25% e perfumes e similares com 11,70%. Ao todo, foram 600 entrevistados para a pesquisa realizada aqui na capital e aponta que 49,6% dos entrevistados planeja gastar um valor entre R$101 a R$500 na compra do presente. Já 43,9% pretende investir até R$100. Ralf Assayag, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, afirma que a expectativa é de melhor desempenho nas vendas para o segundo semestre em relação ao mesmo período do ano passado.
e destacou que as vendas de julho a dezembro devem ter melhor desempenho que o primeiro semestre desse ano. Disse também que a redução no índice de transmissão e o avanço da vacinação trazem tranquilidade para a população, permitindo assim ter boas expectativas para o comércio. Ralph Assayag também falou, abre aspas, a tendência é de crescimento em cadeia, como no turismo, na indústria e um aumento na capacidade da reinvenção do comércio. Acredito em um segundo semestre positivo e que ultrapasse os números de 2020. Fecha aspas. Ananda Chama para o 18 horas. 18 horas. Olha, a falta de chips provoca parada parcial em 12% aí das fábricas de eletroeletrônicos. Assim como acontece nas montadoras de automóveis, a escassez mundial de chips causa aí atrasos ou interrupções de produção em 4 a cada 10 fábricas de produtos eletrônicos como TVs, notebooks e celulares. Muitas delas aí sediadas aqui no Polo Industrial de Manaus. E esses números aparecem na sondagem feita no mês passado pela Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, entidade que representa o setor. E apresenta aí o maior registro desde que, em fevereiro, a pesquisa começou a acompanhar o impacto da falta desses insumos no mercado. E na situação mais comum, 32% das empresas aí relatam atrasos na produção e também na entrega dos produtos aos clientes, consumidor final. Diferente das montadoras de carros, setor mais afetado pela falta de chips, principalmente por fornecedores de Taiwan. Nenhuma fábrica de aparelho eletrônico teve até agora que parar completamente a produção. 18 horas. E no domingo agora, dia 25 de julho, é comemorado o Dia do Motorista. É na mesma data em que os católicos festejam o Dia de São Cristóvão, que é padroeiro de todos os profissionais do transporte. E para homenagear aí esses profissionais, a repórter Júlia Gomes conversou com motoristas de ônibus e motoristas de táxi aqui em Manaus para saber quais são aí os desafios diários dessa profissão. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem aí de Júlia Gomes. Ser motorista é ser também um amigo. É assim que o Itamar Rodrigues, motorista de ônibus do transporte público da capital amazonense, há mais de 12 anos, enxerga a profissão. Ele, inclusive, já sabe até o que fazer quando chegar a época da aposentadoria. Quer estudar psicologia. É como uma vez um taxista falou pra mim: rapaz, depois que você é taxista, você não é taxista, você passa a ser médico, você passa a ser um marido, você passa a ser uma esposa, passa a ser um filho. Então você passa a ouvir muita coisa. Eu pensava que era brincadeira. E muitas das vezes tem aquela plaquinha em cima: só fale com o motorista o necessário. É uma das coisas que fica na minha cabeça, né? Eu acho que as pessoas falam pra gente só o necessário mesmo. E isso me fez amar a profissão, entendeu? Ser mais próximo das pessoas. Servir a sociedade, entendeu? Servir a população. Apesar de nós passarmos muitas coisas, né? Mas eu amo a minha profissão e foi por isso que eu desejei ser motorista. E uma das coisas que me fez ser motorista é o desejo de estudar para ser um psicólogo. Mas a profissão é desafiadora. O motorista de 53 anos conta que já pensou em desistir, pois já foi assaltado 10 vezes e nos 2 últimos assaltos foi agredido e humilhado pelos criminosos. Abalado e com medo, precisou de ajuda para voltar à função. Eu fui espancado, eu fui humilhado e eu pensei naquele dia que eu fosse partir dessa para outra, porque foi muito triste, gente. O cobrador e o motorista, ele passa por situações terríveis na área de segurança. Eu passei um tempo com um psique bem abalado mesmo, bem, nervoso. Na minha casa, não conseguia. Passei uma semana sem comer, sem dormir. E na época do Natal, imagina você, na época do Natal e Ano Novo, você tá dentro de casa e os foguetes estourando e você caindo da cama para entrar debaixo da cama porque tá com medo, pensando que é tiro. Tudo cachorro late, tudo tá entrando alguém, se alguém olha de cara feia, aquela coisa, aquela pressão que fica. Foi isso que eu passei. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, de janeiro a maio deste ano, 676 roubos a ônibus do transporte coletivo de Manaus foram registrados. Mas os desafios da profissão não param por aí. Além da insegurança para rodar diariamente pela cidade, tem ainda as dificuldades daqueles que perderam espaço para a modernidade
é o caso do motorista de táxi. Segundo o Sindicato dos Taxistas de Manaus, desde 2017, quando chegou o serviço de corrida por aplicativo na capital, houve uma queda de 70% no número de corridas de táxi. À época, cerca de 4.042 taxistas rodavam na cidade. Hoje, esse número é de apenas 1.200. José Carlos é taxista há mais de 30 anos. Ele também é o presidente do sindicato da categoria e afirma que, mesmo com as dificuldades, o táxi mantém com um serviço profissional e de segurança e que tem buscado se modernizar. Hoje a gente sabe que é preciso se modernizar e a gente tem feito isso. Hoje nós temos vários aplicativos de táxi na cidade de Manaus, né, que estão aí funcionando 100% com ótimo serviço. Então nós estamos acompanhando a modernização. O taxista hoje, ele é o profissional legalizado e autorizado a prestar o serviço de transporte. Independente de outras opções que o cliente pode ter, o táxi ainda é o mais seguro e o que é legalizado, que tem o controle do município. E ainda com o advento dessa pandemia, né, foi mais uma dificuldade que nós tivemos que superar e estamos superando. Seu José Carlos diz ainda que o Dia do Motorista, celebrado no próximo domingo, dia 25 de julho, simboliza a resistência de quem luta para se manter no mercado. A nossa luta, ela não para, né? Que vão criar empecilhos, que vão aparecer dificuldades, vão. Mas ainda é necessário o profissional motorista para fazer o transporte. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h40 em Manaus. Olha que bacana, hein? O tradicional Festival da Canção de Itacoatiara está na sua 36ª edição. E esse ano o tema é Reinventar-se. A reportagem é de Ananda Chama. Com o tema Reinventar-se, o tradicional Festival da Canção de Itacoatiara terá a sua 36ª edição esse ano, nos dias 4, 5 e 6 de setembro. O festival, conhecido popularmente como FECANI, acontece no Centro Cultural Iracema Holanda, na cidade de Itacoatiara, e tem o intuito de estimular os artistas e a produção musical. Por conta da pandemia do novo coronavírus, reinventar foi a forma que muitas pessoas encontraram para se adaptar à nova realidade. E foi pensando nisso, reinventar-se tornou o tema do festival, que nesse ano vão acontecer 3 lives, onde 2 serão eliminatórias e uma finalíssima das músicas concorrentes. Durante a programação, acontecerão alguns shows com bandas regionais de diversos estilos musicais que poderão ser acompanhados pelo Facebook ou YouTube do festival. Manolo Olímpio, coordenador do FECANI, convoca os artistas para realizar as suas inscrições. E gostaria de convocar os artistas, compositores e intérpretes do Amazonas, do Brasil, que as inscrições vão até dia 10 de agosto. Isso é importantíssimo, a participação de todos os melhores, todos os compositores e intérpretes que farão um festival muito grande e maravilhoso para todos nós. E convido também a participação dos amigos de Manaus, do Brasil, para estarem lá presentes nos dias 4, 5 e 6, que terão a oportunidade de ver através do Facebook e YouTube toda a programação do festival. Ou estando lá, ou estando em qualquer lugar do Brasil, você acessa a página FECANI, www.fecani.com.br, onde vai estar o link que vai fazer toda essa transmissão. Um abraço. O FECANI nasceu no ano de 1985. No início, era um pequeno festival que era realizado na Praça da Matriz, em Manaus, mas o evento tomou uma grande proporção, se tornando conhecido nacionalmente e ganhou muitos adeptos. Hoje em dia, artistas de diversos cantos do país se deslocam de suas cidades para Itacoatiara para
para participar desse tradicional festival. Lembrando que as inscrições para o FECANI vão até o dia 10 de agosto e você poderá fazer pelo site www.fecani.com.br. Ananda chama para o 18 horas. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, a empresa Águas de Manaus tenta um reajuste de 24,5% na tarifa e a prefeitura conseguiu barrar esse reajuste. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. Mix. Também previsão em tempo e temperatura final de semana, sábado e domingo, hein? Vamos saber aí. Tempo e temperatura agora com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã para sábado é de sol com aumento de nuvens de manhã ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 38% e 85%. Já no domingo, no dia 25, as chances de chuva são de 90%. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. E a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, e à noite o tempo fica aberto. 6h49. Mix. Olha, a Defensoria Pública do Amazonas agora tem serviços que podem ser agendados online. Olha aí, a reportagem é de Ananda Chama. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas disponibiliza serviços que podem ser agendados pela internet de forma gratuita e sem sair de casa. A pessoa poderá agendar e ter um atendimento virtual para questões da área civil, permitindo maior comodidade para a população que necessita desses serviços. A coordenadora da área civil da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, Melissa Credi, fala sobre o atendimento. Ele compreende questões como ações judiciais de indenização, cobrança, mandados de segurança, despejo de acidentes de trânsito, além de processos contra o Estado, o município e a Previdência, que pode ser a Amazonprev ou a Manausprev. Na Defensoria Pública, nosso atendimento está sendo realizado exclusivamente na forma online pelo nosso site defensoria.am.def.br. E os atendimentos são realizados por meio do aplicativo Telegram, caso você já tenha algum processo instaurado. A Defensoria Pública do Amazonas disponibiliza de forma integral e gratuita a assistência e orientação jurídica aos cidadãos que não possuem condições financeiras para pagar advogado. Além disso, promove a defesa dos direitos humanos, individuais, coletivos e de grupos em situação vulnerável. Ananda chama para o 18 horas. 18 horas. Economia. 6h50. Agora nós vamos conferir aí os indicadores econômicos. O dólar fechou com menos 0,05% e terminou o dia cotado a R$ 5,21. O euro também fechou com menos 0,05%, cotado a R$ 6,13. O Bitcoin fechou em menos 0,49%, cotado a R$ 170.000,35. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, que mede a prévia da inflação oficial, registrou inflação de 0,72% em julho deste ano. Essa foi a maior variação do índice para um mês de julho desde 2004. E os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e apontam a prévia da inflação oficial acumula taxa de 4,88% no ano e de 8,59% em 12 meses. E de acordo com a pesquisa, 7 dos 9 grupos de despesa analisados tiveram alta de preços na prévia de julho, com destaque para a habitação, que são despesas da habitação, né? São aquelas que a gente gasta em casa, né? Aquelas despesas de casa. Essa taxa de inflação chegou a R$ 2,14, essa taxa chegou a 2,14% nesse período e contribuiu para o aumento destas despesas domésticas, a alta de 4,79%, é claro, da energia elétrica,
energética e foi aí a principal responsável desse resultado, seguido dos aumentos de preços do gás de botijão, que registrou alta de 3,89% e gás encanado com 2,79%. E agora a gente vai falar de reajuste na conta de água aqui no estado do Amazonas. Isso porque a concessionária responsável pelo serviço, a empresa Águas de Manaus, tenta um reajuste de 24,5% na tarifa. Mas o pedido foi negado pela Prefeitura de Manaus por considerar o momento inadequado para o aumento em razão dos reflexos econômicos da pandemia. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Júlia Gomes. A Prefeitura de Manaus negou o reajuste de 24,5% no valor da tarifa pedido pela empresa Águas de Manaus. A concessionária é responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da capital amazonense. A Prefeitura de Manaus considerou a medida inapropriada para o momento por conta dos reflexos da pandemia de Covid, mesmo tendo a Agência Reguladora dos Serviços Delegados do município, a AGEMAN, examinado tecnicamente e legalmente o pedido, conforme prevê o contrato de concessão do serviço. Disse ainda que o reajuste causaria uma retração econômica, impactando sobre o orçamento doméstico das famílias, principalmente aquelas de menor poder aquisitivo, como também sobre as demais atividades produtivas e comerciais do município. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação, o prefeito Davi Almeida já determinou à Procuradoria-Geral do município a judicialização do pleito. A secretaria informou ainda que dados do balanço patrimonial da empresa, publicados oficialmente pelo Grupo Aegea, revelam que a concessionária registrou nos últimos 2 anos uma receita bruta de R$1.556 bilhões, alcançando um crescimento de 93% no lucro líquido somente entre os anos de 2019 e 2020. Em nota, a Águas de Manaus informou que a correção anual de tarifas visa manter a atualização monetária e não representa ganhos para a concessionária, e que foi calculada com base no Índice Geral de Preços Mercado da Fundação Getúlio Vargas do período, de acordo com o que também prevê o contrato. A empresa disse ainda que vem conversando nos últimos 7 meses com as autoridades competentes e entende que cumpriu todos os ritos processuais antes da aplicação do reajuste. A empresa reitera que está aberta ao diálogo com o poder público, população e que seguirá trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população de Manaus através do saneamento básico. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. E em 2019, antes da pandemia, o Amazonas perdeu cerca de 47,7% dos postos de trabalho e 20,6% das fábricas fecharam as portas. Vamos conferir mais detalhes sobre esse balanço agora na reportagem de Ananda Chama. Segundo a pesquisa industrial anual Empresa, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta quarta-feira, o número de unidades locais da indústria do Amazonas em 2019 foi o menor já considerado de toda a série histórica da pesquisa. Dados mostram uma redução de 261 unidades locais, ou 20,6% em comparação com o ano de 2013. Entre os anos de 2016 e 2017, o Amazonas registrou uma queda nas empresas com 5 ou mais pessoas e uma estabilidade nas empresas com 30 ou mais pessoas. É o que explica o supervisor de disseminação de informações do IBGE Amazonas, Adjalma Nogueira. Quando analisamos o número de unidades industriais do Amazonas, com 30 ou mais pessoas ocupadas, vemos que praticamente não houve alteração desde 2016. No entanto, o mesmo não acontece com as empresas com 5 ou mais pessoas ocupadas, que perderam quase 150 unidades desde 2016 e alcançaram a menor quantidade desde o início da série 13 anos atrás, indicando assim que as empresas pequenas foram as mais afetadas pelo encerramento de suas atividades. O número de pessoas ocupadas nas unidades industriais com 5 ou mais pessoas ocupadas alcançou o menor número da série histórica que começou em 2007, mostrando que a indústria local conquistou o crescimento de produção mesmo com a redução da mão de obra. De acordo com a pesquisa, entre os anos de 2018 e 2019, o Amazonas voltou a perder postos de trabalho. De 94.580 foi para 94.500
505 pessoas ocupadas no setor. Apesar das perdas, as empresas do setor industrial do estado com 30 ou mais pessoas ocupadas ganharam 2.140 postos de trabalho, uma porcentagem de 2,4 a mais de pessoas trabalhando no setor. As empresas com 5 ou mais pessoas ocupadas ganham 1.010 postos de trabalho no mesmo período, que corresponde a 0,2% a mais. A pesquisa industrial anual Empresa mostra as características estruturais do segmento empresarial da indústria no Brasil e dos estados. Essas informações são essenciais para a análise e o planejamento econômico das empresas no setor privado e fornecem subsídios para a formulação de políticas públicas nos diferentes níveis do governo. Ananda Chama para o 18 horas. 18 horas. E foi preso hoje aqui em Manaus um homem suspeito de desviar R$100 mil de ONG. Escuta essa história que absurda. Bom, ele conseguiu levar o dinheiro de uma ONG que faria doações de cilindros de oxigênio em janeiro deste ano, durante a pior fase da pandemia aqui no Amazonas, com a crise de oxigênio medicinal. Esse homem, identificado como César Mirabel da Silva, de 33 anos, conhecido como Júlio César Ferrezo, foi preso de forma preventiva por estelionato. Carime, de acordo aí com o delegado Guilherme Torres, titular da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção, durante o pico da pandemia no Amazonas, várias ONGs, inclusive, arrecadavam aí dinheiro para comprar oxigênio. Enquanto isso, César Mirabel conversava com esses possíveis doadores pelo direct do Instagram. Eles mandavam os valores para a conta dele, que se dizia ser um tesoureiro. Olha aí, César Mirabel chegou a receber R$1.200.000 nesse esquema fraudulento. Carlão, é aquela história. O fato é que muita gente se aproveitou, né? Aproveitou do momento de sofrimento da população, do desespero, para fraudar, superfaturar, roubar. Pois é, tripudiar sobre a boa vontade das pessoas de bem, que sensibilizados pelo drama que estávamos passando aqui no estado, a gente viu o quê? Muita gente doando recursos, doando materiais, cilindros de oxigênio, medicamentos e mesmo o trabalho voluntário. Alguém trabalhando, gente ajudando, gente, né? A gente viu, foi lindo. E o outro cara sacaneando, né? Sempre roubando, tem. Bom, foi o caso aí, inclusive, né? Nessa história toda aí, do governo de Wilson Lima, que se aproveitou desse momento de sofrimento do nosso povo para comprar ventiladores pulmonares superfaturados numa loja de vinho, chefiando aí uma organização criminosa, como afirma, né? E faz denúncia aí da Procuradoria-Geral da República e também a Polícia Federal. Eles afirmam e eles denunciam isso. Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal. Mau exemplo, quando vem de cima, contamina, é claro, outras pessoas. Todo mundo quer, isso é um fato inquestionável. 18 horas. 7 horas em Manaus, nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Carime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde traz o diagnóstico de 412 novos casos da Covid-19, totalizando para 413.558 o total de casos confirmados aqui no estado do Amazonas. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 6 mortes por Covid, elevando o total para 13.468 as mortes aqui no Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 19.500.000 pessoas que testaram positivo para a Covid-19, com 547 mil mortes. O país também soma hoje 17.500.000 pessoas que se recuperaram da Covid-19. Agora, às 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A notícia de que a Polícia Civil do Amazonas sequer iniciou a investigação da invasão do gabinete do vice-governador do estado remete a um fato que interessa a todos. Quantas denúncias ou boletins de ocorrência de cidadãos comuns podem estar nas gavetas das delegacias hoje? Se a investigação de denúncia de crime contra uma autoridade não avança, o que será que acontece com as denúncias do cidadão comum? O quê? É claro que os bons policiais têm muita vontade de ajudar, sim, existem bons policiais que querem trabalhar.
mas pode ser que não estejam encontrando os meios necessários para poderem atuarem. Não faltam notícias sobre a deficiência de infraestrutura e de pessoal nas polícias do Amazonas. Por isso, é de extrema importância que os órgãos de controle continuem atuando para obrigar, via justiça, o governo estadual a investir na segurança pública, ou o cidadão não terá para quem recorrer quando for vítima dos criminosos. 18 horas. 7:02, boa noite, Karime. Um beijo, obrigada pela companhia, gente. Bom final de semana, segunda-feira, a partir das 6 da tarde, voltamos com você para mais uma edição do 18 horas. Boa noite e até lá. Você ouviu 18 horas.